noite a todos. O poeta chileno Pablo Neruda certa vez disse dos seus deveres de poeta: lançar luz às trevas e fundar uma nova esperança. Ele vivia tempos de intolerância ditatorial, assim como o Brasil, de onde o senhor, que dentro de instantes conversa com vocês, por defender ideias contrárias à cartilha militaresca e de desrespeito à vida humana, teve de partir rumo ao exílio. Na Argentina, também assolada pela ignorância de um regime estúpido e assassino, escreveu sua obra emblemática, Poema Sujo, ponta de lança de uma carreira literária repleta de obras-primas. Verbo e linguagem, metalinguagem, palavras simples, linguagem inovadora, concretude de signos, a realidade íntima em contraponto ao real urbano, citadino, brasileiro. E ele diz no poema traduzir-se: uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Fechando o ciclo de palestras deste Flipossos 2012, neste desde já antológico encontro com o maior poeta vivo do Brasil, temos a honra de apresentar o também crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e colunista de imprensa, Ferreira Goulart. Boa noite. Essa minha palestra não tem tema, resultado aparentemente é bom, na verdade, eu fico no mato sem cachorro. Né? Vale tudo, é tudo ou nada também. Né? Mas, olha, eu vou começar do começo, né? Eu não nasci em Poços de Caldas, eu nasci em São Luís do Maranhão. É parecido, né? Cidade pequena, simpática. E eu fui pivete, moleque de rua. Meu pai era quitandeiro, mas antes de ser quitandeiro, ele foi centroavante da seleção maranhense de futebol. E, muitos anos depois, ele adoeceu e eu o trouxe para o Rio para que ele se tratasse. Ele desembarcou no galeão, olhou, falou: poxa, faz muito tempo que eu não venho ao Rio de Janeiro. Tinha vindo, contou, como integrante da seleção maranhense de futebol, ele veio ao Rio para jogar com a seleção carioca de futebol. Foi recebido, a equipe dele toda, então, pelo presidente Washington Luiz, que era o presidente da República. Almoçaram no palácio. No dia seguinte, foram para o campo do Vasco disputar com a seleção carioca e perderam de 9-0. Ele saiu de campo debaixo de vaia e chupa de laranja. Pois é, meu pai, Nilton Ferreira, ele perdeu os óculos na viagem. Nessa viagem, ele perdeu os óculos. Aí ele me disse: eu perdi os óculos. Eu falei: irmão, então tem que fazer outros óculos, né? Aí ele disse mais ou menos qual era o grau, e eu fui para as óticas Fluminense. E mandei fazer os óculos novos para ele, trouxe para ele, ele falou: cadê a nota? Nota de que? A nota da ótica Fluminense. Aí eu dei para ele, a nota, guardou no bolso,
Quero ver agora qual é o sacana que vai dizer que eu nunca estive no Rio de Janeiro. Esse era meu pai. Pois é. Nós éramos 11 irmãos e eu fui o único que saí da linha e virei poeta. Mas antes de ser poeta, eu era pivete de rua, roubava copo em botequim, eu, esmagado, e espírito da garagem da bosta, que eu era periquito, o meu apelido, o esmagado e espírito da garagem da bosta. Ele tinha esse nome, esse apelido, porque em frente na nossa casa tinha uma garagem que consertava motocicleta, aquelas coisas, e não tinha banheiro. O negócio era jogado em cima do telhado. Então, ganhou esse nome. E o espírito um dia armou uma encrenca na casa dele e o pai dele queria dar uma surra, ele sumiu. Ninguém achava ele. Aí descobriram que ele estava escondido na garagem. Mas como ele era negro, quer dizer, não é insulto, hein? A cor dele era negra. E ele tinha os olhos muito brancos. Quando o negro espiou pelo buraco lá da porta da garagem, só viu aqueles 2 olhos brancos, porque ele, escurinho como ele era, ninguém via nada, só via os olhos dele. E o cara falou, parece um espírito mau, não sei o que. Aí ele ganhou esse apelido. O nome dele era Maninho, mas ele ganhou o apelido de espírito da garagem da bosta por... Tudo bem. Então, enquanto isso, eu, no meio dessa confusão, um belo dia, eu tinha que estudar, né? Eu fui ler a Gramática Expositiva de Eduardo Carlos Pereira. O meu pai não tinha muito dinheiro, não ganhava, a quitanda dele não dava muita grana. Então, eu fiz o curso primário e aí tive que ir fazer, naquela época, era o ginásio, né? No Ateneu Teixeira Mendes, que era uma escola paga e de qualidade. Eu fiquei lá 6 meses, porque o meu pai não teve dinheiro para pagar a mensalidade, e eu tive que sair e fui para uma escola gratuita, Escola Técnica de São Luís. A escola técnica, como o nome está dizendo, ensinava você alfaiataria, sapataria, serralheria, marcenaria, e eu entrei em todas as oficinas. Eu aprendi a fazer sapato. Se você quiser, eu faço uma meia sola para vocês, se precisar. Aprendi, fui para a alfaiataria, aprendi a pregar botão, fazer bainha e tal. Fui para a marcenaria, fui para a serralheria. Não serve para nada. No final, mas um dia a professora passou uma redação para casa sobre o Dia do Trabalho. E eu escrevi, como todos os outros, escrevia a minha redação com a brilhante ideia, que era a seguinte: no Dia do Trabalho ninguém trabalha. A professora achou uma maravilha e leu para a turma, disse para a turma que a minha redação era muito legal e que só não me dava 10 porque havia 2 erros de português, mas que deu 9. E eu, então, que não sabia o que ia fazer da vida, achei, quem sabe eu posso ser escritor. Se eu ganhei 9 na redação, mas não pode deixar de saber português. Ao contrário de hoje, naquela época, o cara tinha que saber português para escrever, né? E aí eu passei 2 anos só lendo gramática, né? Só lendo para poder aprender a escrever, né? Um pouco de exagero, eu confesso, mas... Então eu li a Gramática Expositiva de Eduardo Carlos Pereira. Era grossa assim. E tinha, no final, uma antologia de poetas da língua portuguesa, desde Camões
até Ronaldo de Carvalho. Aí, pela primeira vez, eu li poesia, aí fiquei encantado com aquilo e achei que eu podia ser poeta. Mas a verdade é que, como naquele livro todos estavam mortos, eu achava que não havia poeta vivo, que todo mundo tinha morrido. E eu morava lá na rua do Veado, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Rua Celso Magalhães. Tiraram o nome e puseram Rua Celso Magalhães. Tudo bem. Então, eu não conhecia ninguém, ficava lendo aqueles poemas lá, até que a minha irmã, a Consuelo, disse assim, olha, minha amiga Iracema, o pai dela é poeta, quer te conhecer. Eu falei, poeta? Não existe poeta, poeta já morreu. Não, ele é poeta. Ele era poeta e os filhos dele, um chamava Horácio, outro Homero, outro... E a menina chamava Iracema, não por acaso. Que é a Iracema do Alencar, né? Quer dizer, então ele era poeta mesmo. Aí eu fui conhecê-lo, ele não parecia um poeta, estava lá de tamanco, eu falei, mas cadê a cabeleira do Byron, Gastroaldo? Não tinha nada, era uma figura banal, eu falei. Aí ele quis ler meus poemas, achou razoável e tal, e me levou para a Praça João Lisboa, que ficava a umas 10 quadras da minha casa, onde tinha uma porção de poeta. Sabe? No bar, no motobar. Aí eu virei poeta também e vivia lá, passei a tomar cerveja, chopp com o pessoal e tal, e entrei para a vida literária. Como São Luís era Atenas brasileira, então a quantidade de poetas, continua a ter poeta em quantidade lá. O pessoal, de maldade, dizia que não é mais Atenas, agora é apenas brasileira, mas a verdade é que é uma cidade de muito poeta e que tem uma paixão pela poesia, até hoje tem. Né? Então, a verdade é essa, é que aí, mas sucede o seguinte, nós estávamos, a essa altura, em 1947, 40, por aí, 47. Eu tinha 17 anos, então. Mas eu escrevia como no século XIX, está compreendendo? Por quê? São Luís é Macondo, sabe Macondo, que é a cidade do 100 anos de solidão, do Garcia Marques, onde tudo acontece 100 anos depois? Então, a poesia que a gente fazia em São Luís do Maranhão era a poesia do século XIX. O movimento modernista que o Antônio Cândido falou, não tinha chegado lá ainda em 47, mas ninguém sabia. Todo mundo escrevia soneto. E eu escrevia soneto também, né? Quer dizer, caprichava no decassílabo, dodecassílabo, verso alexandrino, tal. Foi bom, porque pelo menos aprendi a manejar o verso, o ritmo. Tudo bem. E aí, quando foi um dia, publicaram lá uns poemas modernos, no Imparcial, eu li, achei um negócio esquisito. Chegou na livraria um livro chamado Poesia Até Agora, Carlos Drummond de Andrade. Aí eu fui ler. Comprei o livro e fui ler. Agora, você imagina, a poesia que eu fazia, que assim, alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste. É Camões, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu, no entanto, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. Olavo Bilac. Aqui outrora, para a poesia, isso. Aí eu vou, abro o livro do Drummond, está escrito lá, Lua diurética. Eu falei, o quê?
Lua diurética? Esse cara tá de porra, pô. Mas isso não é poesia, pô. Lua diurética? Escreva o teu nome com letras de macarrão na sopa. Fiquei contra. Eu falei, bom, mas se o cara está escrevendo, todo mundo diz que ele é grande poeta, eu vou procurar me informar. Aí eu fui ler O Empalhador de Passarinho, do Mário de Andrade. Fui para a Biblioteca Pública lá de São Luís e descobri. Aí li O Empalhador de Passarinho, li Cinza do Purgatório, do Otto Maria Carpo, li vários. Aí eu entendi por que aquela poesia era daquele jeito. E aí virei poeta moderno também. Bom, tinha razão, quer dizer. A verdade é a seguinte, aquela poesia do passado, a poesia parnasiana, na verdade, é uma visão de mundo antiga e uma visão literária, clássica, que concebeu o mundo de uma maneira muito diferente do que os poetas modernos passaram a conceber, e a visão moderna era outra coisa. Quer dizer, então, na verdade, a poesia moderna, a poesia que o Drummond fazia, que o Manuel Bandeira fazia, era uma poesia do mundo real, da vida cotidiana, da vida mesma, da vida banal, vamos dizer assim. Enquanto que a poesia, alma minha, gente, ora direis, ouvir estrela, é bonito, tanto que eu sei de cor, mas é uma visão de mundo outra, sabe? É uma visão de mundo idealizada. Quando o Drummond fala, escreva o teu nome com letra de macarrão na sopa, não é banalidade, é o seguinte, imagina, a minha namorada vai embora, brigou comigo. Eu estou jantando agora sozinho no restaurante onde semana passada eu estava jantando com ela. Agora eu estou só, diante de uma sopa, de um prato de sopa. Insuportável, porque a minha namorada foi embora. Mas eu não consigo esquecê-la. E as letras daquele macarrão formam o nome dela, porque o nome dela está em tudo, porque é bonito, é poesia, né? Só que é uma poesia da vida cotidiana, não é do mundo idealizado. Então, eu aprendi, né? E passei a gostar do Drummond, gostar dessa poesia, e da poesia moderna, enfim, que não é só isso também, mas que... Então, foi uma revolução na minha cabeça. Abandonei os sonetos e... Bom, mas sucede o seguinte, a gente vê o mundo como a gente o expressa. Quando o cara escreve ora direis, ouvir estrelas, ele vê o mundo assim. Compreende? A visão que ele tem, a linguagem que ele cria para expressar, traduz o mundo que ele tem, o mundo que ele vive, o mundo que ele imagina, que ele concebe. Então, quando eu abandono isso, essa visão, e eu volto então eu me defronto com o mundo real e eu tenho que inventar a linguagem nova, poética desse mundo banal, porque aí eu me misturo com tudo. A fala é a fala de todo mundo. A poesia moderna, o verso é livre, não é mais soneto, não é mais... Então, como extrair daí, dessa linguagem, que é a linguagem de todo mundo, a poesia, né? Como fazer a poesia acender, brilhar nessa linguagem, que é a linguagem banal de todos. Então, isso é uma outra experiência que eu tive que viver, como os outros poetas modernos tiveram que viver. Agora, sucede que cada cara é um cara, cada um tem a sua piração, né? E eu, então, dei um passo adiante no sentido da minha experiência pessoal, não adiante dos outros.
de que, se a poesia era isso, e se a poesia nascia da prosa, da linguagem banal, da linguagem coloquial, na verdade, a poesia ela estava sob o peso dessa coisa usual, dessa coisa velha, dessa coisa de todo dia. Como fazer que a poesia transcendesse isso? Né? Como fazer? Porque a poesia ela é uma coisa fora de propósito. Você está vendo? Quer dizer, a poesia não se controla. A poesia é um espanto. Compreende? Se você escrever, como eu disse, o Drummond escreve aquele poema porque ele está diante do prato de sopa. Quer dizer, ele está emocionado, ele está... Compreende? O que faz a poesia nascer é o espanto. Eu não posso decidir, eu decido que crônica eu vou escrever para a Folha de São Paulo domingo, eu decido, eu vou escrever sobre isso. Mas eu não posso dizer, eu vou escrever um poema tal, porque não nasce. Eu passo 12 anos para publicar um livro com 50 poemas. Porque ou ele vem por conta dele, ou eu não posso escrever. Está entendendo? Por exemplo, eu estou em casa vendo televisão. Aí toco o telefone. Eu me levanto abruptamente para atender o telefone. E o fêmur aqui, esse osso aqui, bate no osso da bacia. E eu vou atendo o telefone. Quando eu volto, eu falo, cara, mas eu tenho um osso. Na teoria, todo mundo sabe, tem um esqueleto. Isso. Teoria é uma coisa. Agora, diferente de um osso de verdade... Dentro de mim bateu um no outro, cara. O que é isso? Quer dizer, mas vem cá, eu sou isso, eu sou esse osso. Mas osso pergunta, aí nasce o poema. Osso pergunta ou não pergunta? Aí eu entro no barato. Compreende? Quer dizer, o espanto é o espanto, quer dizer, eu me espanto com a banalidade, porque o mundo aparentemente está explicado. Ninguém poderia viver num mundo não explicado, né? Ficava todo mundo louco, né? Então o mundo está explicado, está tudo explicado, aparentemente, mas não explica se osso pergunta ou não pergunta. Está compreendendo? De repente, algo que parece que está explicado não está explicando, você está entendendo? Compreende? Então, a poesia é essa indagação, é esse espanto diante do que aparentemente está explicado. Eu vou andando pela rua, estou lá no Rio, vou para o jornal. Aí um cara vem, poeta Goulart, poxa, eu gostaria de encontrar com o senhor, porque eu gosto da sua poesia, não sei o quê e tal, mas que prazer. Agora sucede que eu estava... zureta, eu estava chateado da vida. Aí o cara conversa comigo. Para ele, eu sou o poeta Goulart, que ele conhece, que ele... Mas eu, ali, eu estava chateado, apurrinhado da minha vida. Aí eu chego no jornal e falo, eu sou dois, cara. Eu não sou... Compreende? Quer dizer, uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Ele fala, mas eu aqui estou solitário, desgraçado. Compreende? Então, aí nasce assim, quer dizer, por acaso, eu descubro de repente que eu sou dois. Que uma coisa é a figura pública, outra coisa é você. Tanto que as cantoras adoraram essa música, quando o Fagner botou música nesse poema. As cantoras, né? Uma delas ligou para mim e falou assim, esse troço sou eu. Olha aqui, eu acabo de sair de um teatro com mais de 1000 pessoas me aplaudindo e estou sozinha num quarto de hotel aqui, numa fossa total. Você está entendendo? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Você está entendendo? Tudo bem. Então, eu não vou contar a história toda, porque não acaba nunca. Né? Porque
Porque com esse negócio de eu querer descobrir, eu queria que a linguagem nascesse com o poema, porque assim, o poema é um espanto, é uma coisa nova, e a linguagem é velha, porque ela já existe. Então, ela contamina de velhice a coisa nova que eu acabei de descobrir. Então, a linguagem tem que nascer com o poema junto. Mas não pode, porque a linguagem é social, a linguagem... Aí eu entrei nessa. Terminei destruindo a linguagem. Porque eu queria que ela nascesse junto com o poema. Claro, eu fiz um poema, e o final do meu livro, A Luta Corporal, coincide, a linguagem nasce com o poema, só que ninguém entende. Claro, porque é uma linguagem que eu inventei ali, ninguém entende. Aí, tudo bem. Mas esse livro gerou a poesia concreta. Ele era tão louco, por essa necessidade de fazer o impossível, que aí o Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhataro, que eram 3 jovens que estavam em São Paulo querendo mudar a poesia brasileira, leram o meu livro e me escreveram: lá, vamos nos encontrar e tal, coisa. Você é contra a poesia sentada, você está a favor, vamos. Aí nós nos encontramos e começamos a discutir as questões de uma nova poesia. Como eu tinha destruído o discurso, porque para fazer eu destruí o discurso poético, então não podia, ele falou, você destruiu o que estava aí, então nós temos que criar uma outra sintaxe, porque ele destruiu a sintaxe existente. Então criou-se a poesia concreta, que não tem discurso, a sintaxe é visual. Mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul. Não tem discurso. Então, aí nasceu a poesia concreta. Bom, aí eu fui, mas eu não vou entrar nessa, porque é muito longo, e aí daí eu terminei fazendo o livro poema. Do livro poema eu fiz o poema espacial, do poema espacial eu fiz o poema enterrado. O poema enterrado, você imagina, o poema é uma sala no fundo do chão. O cara desce por uma escada, abre a porta do poema, entra no poema. Entendeu? Aí, eu publiquei o desenho desse poema no suplemento do Jornal do Brasil. Aí o Hélio Oiticica leu, ligou para mim: Goulart, maravilha! Esse poema enterrado é uma maravilha. Vamos construir na casa que o meu pai está fazendo. Eu digo: o quê, cara? Teu pai não vai construir uma sala de 3 metros por 3 no fundo do chão. Não, ele vai ter que fazer, não tem... E realmente obrigou o pai dele a fazer. O pai dele ia fazer uma caixa d'água lá, não fez o poema. Aí um domingo à tarde, Mário Pedrosa, Lígia Clark, Lígia Pape, Reinaldo Jardim, eu, o pai do Hélio Oiticica, a mãe do Hélio Oiticica, todo mundo para inaugurar o poema enterrado. Aí tinha chovido 3 dias seguidos. Aí eu solenemente desci, abri a porta do poema, o poema estava inundado, tinha 3 palmos d'água. Eu direi, o poema virou caixa d'água e nunca mais voltei lá. Acabou a poesia, o poema enterrado, e eu também resolvi abandonar a poesia neoconcreta e a vanguarda e virei agitador político comunista, terminei preso e exilado. Antes tivesse ficado lá fazendo poesia concreta. Não é brincadeira. É brincadeira. Foi bom entrar na guerra, na briga, e fui para o exílio, terminei na União Soviética. Terminei lá eu conheci a Helena era linda, eu não sei o que ela me viu, ela olhou para mim e falou assim, eu olhei para você e falei, é o próprio Mefistófeles. E você se apaixonou pelo Mefistófeles? Claro. Ela pirada também, né? Então... Aí, eu para ela fiz um poema que o Fagner também musicou. O poema se chama Cantiga para Não Morrer.
Porque eu fui estudar na escola do partido, né? É uma escola tão subversiva que ela era clandestina em Moscou. É? E, e então, eu conheci a Helena, que era russa, linda, e tradutora de espanhol. E aí, mas como eu fui lá para fazer um curso, chegou no fim do curso, eu tinha que ir embora. Então, e regime comunista, ela também não podia sair de lá. Então, assim, bom, então acabou, né? Eu não posso ficar e você não pode sair, então eu vou me embora. Ela falou, mas eu não vou ficar em Moscou aqui sozinho. Eu vou para a Mongólia. Aí ela tinha um convite para trabalhar na Mongólia, foi para e marcou a data para ir para a Mongólia. Antes de eu sair. Então, quando ela me disse isso, ela ia embora, né? Antes de mim. Aí eu escrevi esse poema, chama Cantiga para Não Morrer, que diz assim: quando você fosse embora, moça branca como a neve, me leve. Se por acaso não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho de neve, me leve no seu lembrar. Mas se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, moça de sonho de leve, me leve no esquecimento. Aí... E aí... Que a Cláudia não sabe o que eu estou falando dessas coisas aqui. Mas você sabe que quando foi outro dia, outro dia não, uns 3 anos atrás, eu fui ver um filme chamado O Velho, sobre Luiz Carlos Prestes. Aí aparece lá Moscou, a casa do Prestes Moscou, aí aparece a Helena lá, ela. Daquela época. Aí, cara, eu fiquei estarrecido, falei, nossa, mãe, já tinha acabado a União Soviética, já tinha acabado tudo. Aí, mas eu falei assim, eu tenho que encontrar a Helena, o que aconteceu? Espera lá. Aí liguei para um amigo meu que era do partido e tinha estado lá na época. Falei, me diz uma coisa, você tem alguma notícia de como eu posso ter... Ela está viva, não está... Eu falei assim, olha, sabe o menino lá, o Kovic, ele está falando do Brasil, em Campo Grande. Eu falei, é? Então, eu vou conseguir o endereço dele. Aí eu escrevi para o cara. Uma maluquice completa. Aí escrevi para ele. E ele me disse, a Helena foi para a Mongólia, voltou para Moscou, de Moscou arrumou um trabalho em Cuba, foi para Cuba. De Cuba, ela foi para a Espanha e sumiu para sempre. Ninguém sabe para onde ela foi mais. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Mas também não adiantava de nada, mas não tem lógica. Eu não sei por que eu queria encontrar a Helena, mas eu disse, mas Helena, poxa. Mas a vida é assim mesmo. Tudo bem. Para encerrar isso aqui, eu vou... De tudo isso, eu cheguei à conclusão de que a vida é inventada. Sabe? Nós não só inventamos a vida, como nos inventamos a nós mesmos. Evidentemente que nós não nos inventamos, porque quando nasce um bebê, ele não é nada, né? Ele é ninguém. Ele não tem nome, ele não sabe de nada. Ele não tem... Depois ele é
vai ensinando ele. Claro que ele nasce para ser gente, né? Então, por isso, nós podemos ensinar, mas é a educação que faz ele virar gente. Tá certo? Agora, ele dentro dele, ele tem uma coisa que é ele. E a partir do que ele aprende, ele vai se inventando. Sabe? Ele se inventa jogador de futebol, por exemplo. Se ele depois, ele pode virar um Pelé, ele pode virar um Ronaldo, ele pode, tá entendendo? Se ele tiver talento para isso. Se ele não tiver, ele pode, se ele tiver talento, ele pode virar um poeta, ou ele pode virar um jornalista, ele pode virar um político. Não é isso? Porque a partir das possibilidades e do que ele traz com ele e da capacidade dele de se inventar, tá certo? Ele pode, por exemplo, porque ele nasce também, ele pode virar ladrão, ele nasceu ladrão como um Maluf, ele vira ladrão. Tá certo? Porque assim como o cara não diz eu vou ser Pelé e vira Pelé, o cara não diz eu vou ser ladrão e vira ladrão. Não. O cara tem que ter talento para isso. Vocação. Então a vida é feita, portanto, de acaso e de necessidade. Por exemplo, a minha atual companheira, a Cláudia, ela vivia na Alemanha. E eu era presidente da Funast. O ministro chegou para mim e falou assim: Goulart, o Brasil vai ser homenageado na Feira do Livro de Frankfurt. E eu estou escolhendo alguns escritores para representar o Brasil na feira. E você vai ser um deles. Eu falei: não, eu sou funcionário do Ministério, não vou não. Escuta aqui, você antes de ser funcionário do Ministério, você é o poeta Goulart. Você vai, se você, ou então, eu digo assim, mas eu sou funcionário, não pega bem. Então tá bom, eu te demito e você vai. Falei, pô, também não é assim, né? Então eu vou, né? Aí fui. Chego lá e encontro a Cláudia. Bem mais nova do que eu, casada com um alemão. Nos apaixonamos e ela veio embora comigo para o Brasil. Então, agora eu digo o seguinte, e se o ministro tivesse concordado? Tá bom, não vai. Acabou, não tinha acontecido nada. Tinha acontecido? Não. A minha vida teria sido outra. E a dela? Então, o acaso é um fator decisivo na vida. Não é só acaso. É acaso e necessidade. Porque muitas pessoas encontraram a Cláudia naquela feira pela primeira vez. E não houve nada com as outras pessoas, houve comigo. Porque eu necessitava dela e ela necessitava de mim. Compreende? Quer dizer, não é que a vida é uma coisa eventual, fortuita, que é só... Não, é acaso e necessidade. Mas isso não é só na vida. Como é que nasce um poema? Eu tenho uma folha em branco. O osso bateu no outro. O que que eu vou dizer? O poema não existe. Eu vou dizer, bateu um osso no outro, não é nada. Então, a página está em branco, tudo pode acontecer ali. Qualquer coisa pode ser escrita. A partir desse tema, qualquer coisa, está certo? A possibilidade de escrever é infinita. Mas na hora que eu escrever a primeira palavra, eu reduzo a probabilidade. Tem toda a probabilidade, menos uma. Começou algo. A segunda já vem da primeira, vai virando necessário. O que era gratuito, o que era mero acaso, vai virando necessidade. Você está entendendo? E aí depois, no fim, o poema está pronto, não pode tirar nada dali. Tudo é necessário. Então, eu transformei o acaso, a possibilidade indeterminada, forte, numa coisa necessária. Então, a Divina Comédia podia não ter sido escrita, não podia. Bastava o Dante ter morrido com 15 anos que não havia Divina Comédia. Não haveria. Isso significa que ela é desnecessária? Não. Depois que ele a escreveu, o que ela expressa,
ela virou necessária e parte da nossa vida. Compreende? Não era, podia não ter sido escrito, mas porque a vida é assim, não está. É claro que tem gente que acredita que está tudo escrito antes, e eu achava a vida insuportável. Se tudo tivesse escrito, já eu estou aqui só para fazer o quê? Representar uma trilha que já está escrita. Quer dizer, o barato da vida é que ela é inventada mesmo. Então, qualquer coisa tem o lado da loucura, que eu posso sair e cair o bonde em cima de mim e eu morro. Também pode acontecer, né? Mas essa coisa da necessidade é que define a obra de arte, transformar o fortuito em necessidade e fazer parte da nossa vida. Então, a nossa vida é inventada e as coisas vão se tornando necessárias. O homem da caverna, ele nasceu. Por que ele inventa? Porque ele é incompleto. O bisão tem tudo para sobreviver. Tem musculatura, tem velocidade, tem tudo, sobrevive. Tá? Mas o homem, ele não tem capacidade de caçar o bisão. Como é que ele vai pegar um bisão que pesa 10 vezes mais do que ele? Aí ele tem que inventar a vida. Aí ele inventa a flecha, ele inventa a lança. Compreende? Então, o homem inventa porque a vida é pouca e porque ele é incompleto. Então, ele tem que inventar para poder viver, sobreviver. Então, a deficiência faz dele o criador que ele é. Exatamente porque ele é carente, é que ele virou esse cara capaz de criar um mundo inteiramente. Não é verdade? Ninguém vive na natureza. Quem vive na natureza é macaco, onça, jacaré. Nós vivemos na cidade. A natureza é fundamental, porque nós somos natureza e necessitamos dela. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo humano que nós inventamos. A cidade é uma invenção. É toda inventada, a cidade. O céu da cidade não é inventado, a luz do sol não é inventada. Mas a cidade é toda inventada, todas as coisas. E cada dia que passa é mais complexo. As máquinas, as coisas. Imaginou o que é um computador? O que isso significa como criação humana extraordinária, né? Porque não existia computador. É uma invenção do ser humano. Compreende? Então, o homem, ele é isso. Ele é essa coisa que ele inventou e que o caracteriza e que faz com que a vida seja essa permanente invenção. E cada um de nós é isso. Cada um de nós é uma invenção de nós mesmos. Por isso que eu digo que homem comum não existe. Essa expressão é indevida. Não existe homem comum, né? Ninguém é igual ao outro. Todo mundo é único. Qualquer pessoa, não é só poeta que é diferente, não é só escritor ou jogador, craque de futebol. Cada ser humano é único. E cada um tem a capacidade de se inventar como ser humano. Não é isso? Não é só o cara que tem qualidades especiais nesse ou naquele campo que é um ser único. Não. Todos nós somos seres únicos e inventamos a nossa vida. E o homem não só. Eu costumo dizer, a arte existe porque a vida não basta. É por isso mesmo. Então o homem inventou a ciência. Ele inventou a ciência, é uma coisa inventada por homem, é claro, a partir das condições objetivas e das coisas que existem no mundo. Inventou. Mas inventou Deus. O homem inventou Deus. Eu digo, o homem inventou Deus para que este o criasse. Porque, como diz o Valdir Soriano, eu não sou cachorro, não. Sou filho de Deus. Mas para ser o filho de Deus tem que existir Deus. Se Deus não existe, não posso ser filho de Deus, pô. Que me perdoe as pessoas que a minha reverência. E eu não acredito em Deus, mas acho a religião fundamental. Quem dera que eu acreditasse. Mas a religião é fundamental. Não é por acaso que com todo o marxismo, com todo o materialismo, com toda a ciência, continua a religião. Bilhões de pessoas continuam religiosas. Porque a religião
ela responde às perguntas que não têm resposta. Porque o mundo não tem explicação. O mundo não é que ele não tenha sentido, o sentido é o outro. Mas o mundo não tem explicação. Você não pode explicar. A Terra gira em torno de uma estrela da Via Láctea. É uma estrela entre bilhões de estrelas da Via Láctea. Só na Via Láctea tem bilhões de sóis, né? E no universo tem bilhões de Via Láctea. Como é que vai entender isso? Vai explicar uma coisa, escapa. A estrela mais perto está a 25 anos-luz. Quer dizer, uma distância que é uma nave voando durante 25 anos a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Está bem ali. Não chega nunca, nego. Nunca chega. Quer dizer, o universo está aí e é inalcançável. É inalcançável, está fora do alcance, está tudo ali, sim, só para olhar, nego. Não vai chegar nunca. Isso sem falar agora. E a estrela mais distante que está a 18 bilhões de anos-luz. Não entendo. Mas assim, aquele físico, como é que é o nome dele? Aquele que é todo tortinho, não é? É Hawkins. Hawkins. Ele diz: não há resposta para a seguinte questão: por que existe algo em vez de nada? Qual é a resposta? Por que existe o universo em vez de nada? Por quê? E algum dia não existiu o universo? Mais absurdo do que o universo existir é imaginar que nunca... Não dá para entender. Não dá para entender, cara. Você está entendendo? É uma loucura. Então, vamos dizer, é uma maravilha, quer dizer, é uma coisa tão fantástica que, assim, não adianta querer explicar. Tá? Claro, quem quiser explicar, que explique, né? Por sua conta, cada um tem sua mania. Agora, eu sei que eu não entendo, sabe? Eu só entendo de coisas banais. 2 mais 2, 4, tal, vamos até a esquina comprar, tal, tudo bem. Agora, o resto, eu não entendo. É um negócio realmente fantástico, né? Então, a poesia é como disse o Gabeira aí, que nosso querido Gabeira, que está aqui, que falou assim: é bom escrever o que não tem sentido. É isso, é isso mesmo. Tem toda a razão. Quer dizer, ele que é jornalista a vida inteira, que escreve tudo com sentido, chega numa hora que quer escrever porque não tem sentido. Claro. É o que os poetas fazem. Escreve coisa que não tem sentido nenhum. Muito obrigado. Nossa, que coisa mais boa, né, gente? Quem que adorou essa palestra? Parece... Todo mundo, né? Maravilhoso. Que exemplo de vida que esse homem, meu Deus. Por isso nós vamos homenageá-lo, viu? O senhor é o mais velho da turma que veio no Flipos 2012, por isso o senhor merece essa homenagem nossa. Muito obrigado. Vou tirar uma foto aqui, eu vou ler para o Tá bom. Eu só vou ler aqui o textinho que a gente escreveu. Ao ilustríssimo poeta Ferreira Goulart,
É com grande satisfação e honra que prestamos essa homenagem ao maior poeta brasileiro vivo, escritor, crítico de arte, tradutor, ensaísta e colunista de imprensa de talento ímpar e renome nacional, a quem agradecemos a ilustre presença na 7ª Feira Nacional do Livro e Flipósseos 2012. Muito obrigada, poeta, pela sua participação aqui, enriquecedora nesse Flipósseos 2012. E agora, nós vamos ter algumas perguntinhas, né? O pessoal está algum... Abre a pergunta. É rapidinho, porque depois ele vai autografar e eles viajaram hoje o dia todo, estão cansados, tá? Então, vai ser bem breve, bem rápido mesmo. Então, vamos fazer só 3 perguntas, tá bom? Microfone, gente. Ali naquela mocinha, rapidinho. Boa noite. Boa noite. Bom, eu sempre gostei muito da sua obra. Aqui. Aqui. Ah, tá. Ô, gente, aqui, ó. Fala você primeiro, aqui, ó. Essa mocinha, depois vai ali a segunda. Vamos lá, vai, pode fazer. Boa noite. É um grande prazer Tem que dar um ter a oportunidade. Pessoa. Aqui. Ah, tá. Boa noite. É um grande prazer ter a oportunidade de falar com você. Eu sou apaixonada por poesia. Não estou ouvindo. Nietzsche. Não estou ouvindo. Nietzsche já dizia, com o poema sujo, que na solidão o solitário se devora a si mesmo, na multidão devora-no inúmeros. Então escolhe. Eu acho que essa frase evidencia quase que uma relação que a poesia, para existir, precisa do caos, da boemia, da solidão, como se o poeta criasse para não sucumbir ao próprio sofrimento. Como nesses tempos de banalidade, superficialidade e letargia poderão surgir os novos poetas? Eu não entendi, eu não ouvi. Eu não ouvi. Fala devagarinho, de frente para o microfone. Não. Para eu ouvir, eu quero a sério ouvir. Então. Fala devagar. Tá ótimo. Sabe? Tem uma frase, o seu poema, Sujo, me lembra muito uma frase do Nietzsche, que diz o seguinte: na solidão, o solitário se devora a si mesmo, na multidão, devora-no inúmeros, então escolhe. Então, essa frase, para mim, evidencia quase que uma relação que, para a poesia, para existir, precisa do caos, da boemia, do sofrimento, como se o artista criasse para não sucumbir ao próprio sofrimento. Para você, como nesse século XXI, letárgico, banal, superficial, podem surgir os novos poetas? Como no século XXI, o que tem? Que é banal, superficial e letárgico, podem surgir os novos poetas. Escuta aqui, eu respeito muito Nietzsche, mas eu não concordo com ele. E me desculpa, mas o poema sujo não tem muito a ver com Nietzsche, não. Mesmo porque eu não penso como ele, não. Agora, como eu disse aqui, a poesia existe porque a vida não basta. É claro que a vida é banal, que no Brasil, então, o que há de corrupção, né, não tem... É um vexame, né? Se a gente fosse ligar a isso e se ater exclusivamente a isso, a gente se suicida, né? Então, na verdade, é exatamente para mudar o mundo que a poesia existe, que a arte existe, que as pessoas que pensam, né, batalham, é para mudar. Compreende? De modo que eu concordo com você quando diz assim, é tanta banalidade, é verdade. Mas por isso mesmo que a poesia é necessária. Porque existe muita banalidade e é necessário superá-la. De modo que uma coisa não impede a outra, não. E quando eu escrevi o Poema Sujo, eu não estava em nenhuma felicidade.
Eu estava exilado, eu estava perdido inteiramente, sem perspectiva de sobreviver, e o poema me salvou. Quer dizer, ele foi o recurso que eu encontrei para me manter vivo e me manter esperançoso e capaz de seguir adiante, apesar de todas as dificuldades que eu estava passando no exílio e com coisas muito mais graves ainda. Então é isso, de modo que a poesia não é apenas, não é meramente um sonho, uma coisa feita na felicidade. Não é, não. É uma coisa feita para tornar a vida mais bonita, mais legal, mais... Né? É para isso que ela é feita, exatamente porque a vida não basta, é que a gente faz a poesia e faz a arte. Outra pergunta. Boa noite, Ferreira Goulart. É um prazer imenso, meu coração está batendo muito forte pelo Ferreira Goulart popular, poeta que todos conhecem. Eu quero perguntar também referente a como nascem os novos poetas. Mas eu quero perguntar como nascem os novos poetas. Como nascem? Mas eu quero saber na prática, não na teoria. É uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, na companhia das pessoas certas. Este é um caminho, logicamente, com o talento. Ou o quê? Quantos Goulares, de repente, existem no nosso país? Quantas Cora Coralinas? Como sair do anonimato, tirar o poema da gaveta e fazer isso vir a público? Como isso acontece? Como é esse mecanismo? Eu tenho essa curiosidade. Olha que não existe fórmula para nascer poeta. Como eu falei aqui, se a pessoa não for poeta de nascença, quer dizer, se ele não nascer com as qualidades do poeta, não vai virar poeta. Então eu não tenho fórmula aqui para ensinar ninguém a ser poeta, porque, como disse o nosso querido samba não se aprende no colégio, não é verdade? Então, poesia não se aprende no colégio, ninguém ensina poesia. Você pode aprender a ler e tal, mas não para ser poeta, aprender para amar a poesia, para escrever sobre a poesia, para interpretar a poesia, mas não existe essa fórmula. De modo que, como o poeta não é superior a ninguém, ele é uma pessoa como qualquer outra, simplesmente ele tem essa qualidade diferente de outras. Mas veja bem, se não tem o sapateiro, eu ia andar descalço. Se não tem o alfaiate, eu ia andar nu. Se não tem o açougueiro, eu ia comprar carne onde? Se não tem o cara que planta, eu ia comer. A vida é um mutirão, meu. Se o poeta ficar sozinho do mundo, ele morre. E ele só tem sentido porque tem o outro que vai lê-lo. Senão, porque ele escrever só para ele também não tem sentido. A vida é um mutirão. E nós vivemos para o outro. O sentido é esse. Então, não é preciso que todo mundo seja poeta. Se todo mundo fosse poeta, o mundo morria de fome. Morria e não haveria ciência. Existe uma coisa mais maravilhosa. Você olha uma máquina, você olha uma maquininha, sabe, um automóvel, é um negócio de uma complexidade extraordinária. O que tem de conhecimento para aquilo existir, nego? O que tem de conhecimento humano acumulado para existir aquele troço, ele funciona, é extraordinário, compreende? É extraordinário. Então, todo mundo, eu não seria capaz, se dependesse de mim, não haveria automóvel, não haveria coisa alguma. Está compreendendo? Se dependesse dos poetas, não haveria coisa alguma no mundo. Está compreendendo? Então, é fundamental o que todas as pessoas fazem. Se não tem a Maria para cozinhar lá na minha casa, eu estava perdido. Está entendendo? A Maria não sabe nem ler. Véio.
Eu já tentei ensinar ela, mas não adianta. Mas ela cozinha magnificamente. Ela é uma cozinheira primorosa e extraordinária. E eu, não fui eu que ensinei, ela chegou lá em casa e não sabia cozinhar. Tá comendo? Então, é assim, quer dizer, o mundo é cheio de talentos, de capacidades, de coisas extraordinárias. E é isso que faz a humanidade existir, que faz as coisas avançarem. Entendeu? Então, o cara que assim... todo mundo quer ser poeta, tem uma opção de gente, eu não digo todo mundo, mas tem muita gente que quer ser poeta. Aí o cara não consegue ser poeta, fica chateado. Não se chateia, cara. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você for um excelente jornalista, não precisa ser poeta. Se você for um excelente jogador de futebol, se você for um excelente cozinheiro, está tudo bem, você está ajudando as pessoas e está contribuindo para esse mutirão aí que é a vida nossa. Mais alguém aí? Uma pergunta? Boa noite. Tudo bom? Meu nome é Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que falar do senhor é até redundância, né? Porque o senhor atingiu o máximo, na minha opinião. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta de fora o íntimo. Por exemplo, eu escrevo muita coisa e mostro a amigos, né? Que lindo, que bonito, tal. Eu acho uma porcaria. O quê? O que eu escrevo. Eu não ouvi. Eu escrevo poesia, escrevo várias crônicas, várias coisas. Mostro para os amigos gostam, falam, por que você não faz um livro, tal. Mas eu praticamente odeio o que eu estou escrevendo, porque eu acho que muito feio. Não sei. Aí eu pergunto o seguinte... Se eu entendi, você não gosta do que você escreve? Não, mas eu quero fazer uma pergunta agora. O senhor já escreveu alguma poesia, alguma coisa que o senhor não gostou e não tenha gostado? A razão sabe o que é? Antes de que ela nasça, eu torço o pescoço dela. Quando eu percebo, esse é que é o grande problema. Essa é que é a grande coisa. Veja bem, com todo respeito, muitos poetas brasileiros, depois de certa idade, começaram a escrever coisa não tão boa quanto as coisas que eles já escreviam antes. Porque não quer parar de escrever. Vão dizer que eu estou velho, que eu já acabei, não. Se eu não escrever mais, tudo bem. O que eu não quero é escrever besteira. Está entendendo? Esse é que é o problema. Eu levo 12 anos para publicar um livrinho. E eu não faço concessão nela. E faz 6 meses que eu não escrevo um poema, vou inventar um poema, vai sair uma bobagem. O poema tem que nascer do bolso que bate um no outro, né? O poema tem que nascer, eu saio da casa da Cláudia, aí no jardim está um jasmineiro envenenando a noite, lá eu entro no barato, está entendendo? Mas eu não posso fazer, eu não posso provocar isso, inclusive já houve uma noite que estava assim, e estava o jasmineiro e não me aconteceu nada, então são coisas, são fatores aleatórios. Aí você entra nisso e pode não nascer mesmo assim, então você tem que ter o rigor e a exigência para sentir que aquilo é aquilo, se não for, dá um tempo, não está na hora, está compreendendo? Não pode ficar escrevendo, porque faz tempo que eu não escrevo. Vão dizer que eu estou velho, que eu não escrevo mais. Vão dizer que eu estou broxa. Então. Está entendendo? Então não tem isso. Se eu próprio vou acabar, quanto mais o poeta que tem em mim, vai acabar mesmo, né? Agora, o que não pode é escrever ruim. Não pode, porque eu tenho publicado... Já faz 10 anos que eu não publico um livro, estou com 80 anos de idade, eu vou inventar um livro, vai sair uma bobagem. Está entendendo? Por aí não vai. Então, tudo bem, eu conheço muitos caras que o cara quis ser poeta, sonhou que era poeta, depois virou um ótimo advogado. Tudo bem, mas ele é um excelente advogado. É melhor ser um excelente advogado do que um péssimo poeta. Né?
Última pergunta. Última pergunta. Peraí, pega o microfone. Se é que ainda tem, Zé, porque se não tiver... Zé vai fazer a última pergunta, Zé? De Zé Mauro. Vai fazer a última pergunta? Porque eu já estou cansado aqui. Esse negócio para vocês é brincadeira, e eu me embarco nesse negócio que nem um pirata. Goulart, pergunta direta. Primeiro, em relação à nossa temática modernista... Não estou entendendo nada. O festival abordou a temática do modernismo, 90 anos da Semana de 22. Gostaria que você citasse 3 ou 4 poetas dessa época de sua predileção, 3 brasileiros e 3 estrangeiros que influenciaram diretamente a sua obra. Eu não entendo, será que eu estou... Eu não entendo nada do que as pessoas falam. Eu não entendo, fala no meu ouvido aqui. Pode ser? Fala. A temática modernista. O evento abordou a temática modernista. Sei. Eu gostaria que o senhor citasse 3 poetas modernistas que influenciaram a sua obra e 3 estrangeiros, assim, europeus, franceses, russos. Escuta aqui. Tá bom, o que ele me disse aqui foi o seguinte, que o tema do encontro aqui, da feira, é o modernismo, e que ele queria que eu citasse 3 poetas modernistas que influenciaram a minha obra, e poetas estrangeiros e tal. Isso que é a pergunta. Agora, o negócio é o seguinte. Como eu falei aqui, quando eu comecei a fazer poesia moderna, eu não conhecia Mário de Andrade, poesia de Mário de Andrade, eu não conhecia poesia de Cassiano Ricardo, não conhecia poesia de Oswaldo de Andrade, não conhecia. Então, eles não podiam me influenciar porque eu não conhecia a poesia deles. O primeiro poeta moderno que eu li foi Drummond, como eu falei, poesia até agora, aquele negócio lá de lua diurética. Então, agora, muitos poetas influenciaram a minha poesia, muitos poetas, não só Drummond, como Bandeira, como Murilo Mendes, mas, veja bem, como poetas estrangeiros, como Rilke, Eliot, Rimbaud, mas é uma coisa que muito mais foi, vamos dizer assim, por exemplo, quando eu li as elegias de Duino de Rainer Maria Rilke, eu descobri que o que eu achava que era poesia não era. Tá vendo? Eu descobri que a poesia era uma coisa muito mais rica, muito mais transcendente do que o que eu imaginava. Tá? Então, isso foi decisivo. Eu ter lido sobretudo, é sempre um verso, assim, uma coisa. Tem um verso da elegia de Duino que ele diz o seguinte: se o arcanjo que está por trás das constelações desse um passo na minha direção, o meu coração explodiria. Bonito, né? Louco e bonito, né? Tudo inventado, não tem arcanjo, não tem porra nenhuma. Mas é bonito imaginar que tem um arcanjo atrás das constelações. Ele é tão poderoso que, se ele der um passo na minha direção, meu coração explode. Bonito, né? Assim, aí, pô, eu digo, tá certo, é isso que é a poesia. Está entendendo? Então, Rilke, Eliot, falando o tanque onde ele brincava como criança está seco, agora não tem nada. Aí, de repente, a luz do sol, né? E ele se enche d'água, e as crianças estão rindo dentro das flores. Então, de repente, ele está na infância de novo. Então, e as crianças estão contendo o riso dentro das flores. É bonito, né? Então, essas coisas que me abriram o caminho para mostrar o que é a poesia, né? Que é uma coisa que é isso, não existe
e faz a vida maravilhosa. É como a Noite Estrelada do Van Gogh, aquele quadro do Van Gogh, aquela noite louca com aquelas coisas. Não existe nenhuma noite daquela, ninguém, aquela coisa é uma maluquice completa. Mas é linda, é uma coisa extraordinária, criada. Então, veja bem, não existia aquilo. Tinha uma tela em branco, nem ele sabia o que ia fazer, não sei, eu quero pintar uma noite estrelada. Aí pintou uma loucura, deslumbrante, alucinada, que passou, agora existe todas as noites que existem, mais aquela que ele inventou. Ele acrescentou ao mundo uma noite que foi pintada por ele. Não. Então, a maravilha é essa. É claro que nem todo mundo se apaixona pela noite, porque a vida também não é tudo igual. Tem que acabar com essa ideia de que tudo tem que ser tudo igual, todo mundo tem que pensar igual. Não é preciso. E que a maioria, todo mundo tem que ter, porque o negócio é ser o Paulo Coelho e vender 1 milhão de exemplares. Nada disso. Paulo Coelho é um babaca. Eu estou exagerando um pouco. Mas o que eu estou dizendo é, quer dizer, ele é um pouco vigarista, né? Aquele negócio de dizer que ele tem uma espada dentro de uma bainha que se ele tirar o mundo acaba, pô, pera lá. Né? Vai enganar o... Pera lá. Bromar todo mundo, bromar idiota, né, pô? Quer dizer, mas entendeu? Mas... não precisa ter 1 milhão de gente para ler teu livro, não precisa ter 10 mil pessoas para ler teu livro, né, amor? Basta um que se apaixone. Entendendo? Eu vou andando pela rua, para um cara assim, você é o poeta Goulart? Eu falo, às vezes. Aí tira do bolso um poema. Uma parte de mim, todo mundo. Eu guardo esse poema comigo, leio todo dia. Nego, está justificado tudo, não precisa mais nada. Você está entendendo? O que importa não é que 1 milhão de pessoas lendo, o que importa é que alguém se apaixone por aquilo, que aquilo passe a fazer parte da vida do outro, ajude o outro a viver, dê alegria a ele, se incorpore à vida dele. Se incorporou à vida dele, vai se incorporar à vida de outros também. Não precisa ser, porque o mundo é muito variado, tem tudo, tem chinês, tem japonês, cada um tem uma cabeça, tem uma cultura, não pode imaginar que não é preciso ser assim, né? Está compreendendo? Não é preciso. Na verdade, eu vivo num mundo de umas 20 pessoas que me conhecem, que são meus amigos, que são tal. Não é isso? Eu não vivo numa sociedade de 6 bilhões de habitantes. Não vivo. Isso é uma abstração. Tá certo? Então, na literatura também, na coisa é assim, quer dizer, senão o cara fica sempre insatisfeito, quer dizer, aí o Paulo Coelho ganha de todo mundo, né? Porque ele vende não sei quantos milhões e você vende 10 mil no máximo, porra, tá entendendo? Mas ele tem uma função dele também. A poesia, a literatura que ele faz é uma literatura para um certo tipo de gente que lê aquilo e se interessa, não é por acaso que lê. É claro que eu, pessoalmente, acho que é uma coisa de uma qualidade inferior. Quer dizer, não... Alguém se lembra de M. Deli? Ninguém, né? Lembra, né? M. Deli. Pois é, M. Deli, quando eu era garoto, as minhas irmãs liam M. Deli, e todas as moças liam M. Deli, e M. Deli era best-seller, traduzido em todas as línguas, fazendo romance para moças. M. Deli sumiu para sempre. Porque não prestava. Mas o Machado de Assis está aí, né? Tem uma carta do Cezanne, escrita por um amigo, falando assim, pois é, estive ontem na casa do fulano de tal, dos Anzóis, e lá estava o escritor Beltrano de tal, que vende livro em quantidade, o último romance que ele escreveu vendeu 35 mil exemplares, não sei o que, naquela época, final do século XIX. Aí eu olhei aquele cara que vendia 35 mil exemplares, ninguém sabe quem é ele.
naquela mesma época, um cara chamado Baudelaire publicou As Flores do Mal, 300 exemplares, e a polícia ainda prendeu o livro. Foi traduzido em todas as línguas, editado, reeditado, milhões de exemplares. O best-seller é As Flores do Mal, não é Paulo Coelho. Está entendendo? Porque como o MDLI, o Paulo Coelho, dentro de em breve, ninguém se lembrará mais dele, porque ele não é Machado de Assis, o que ele escreveu não se sustenta, não tem... Compreende? Não tem qualidade para se sustentar, então vai sumir como o MDLI sumiu. Mas o Baudelaire ficou porque tem qualidade. Esse é que é o problema, essa é que é a coisa que importa. Ninguém dá ordem esse negócio assim. Quando eu comecei a escrever, era a geração de 45. Aí eu vim para o Rio, tinha a Revista Branca. Saldanha Coelho era o diretor. Vocês ouviram falar de Saldanha Coelho? Ninguém, né? Já era. Mas os nomes todos os caras que estavam em todos os suplementos, em todas as revistas literárias daquela época, sumiram todos. Sumiram todos. Você está pegando? Daquela geração toda só sobrou João Cabral e Vinícius. E os outros todos sumiram. Porque não tinha qualidade. Você tá... Mas não é que eles não tivessem que escrever, fizeram muito bem escrever, fizeram muito bem criar suas revistas, viver a sua vida. Nem todo mundo tem que ser João Cabral de Melo Neto, né? Compreende? Mas o que eu digo, a diferença é essa, é que há alguma coisa que permanece, que tem qualidade e permanece, e outras coisas que não permanecem, que são ali, né, do momento. Muito bem, já falei demais, muito obrigado. Ferreira